Louva ao Senhor. Vamos orar antes da mensagem. Pai Celestial, obrigado pela maneira que continuaste conosco desde o início até este momento. Senhor, estamos a pedir pela luz da Tua Palavra. Explica tudo para nós, para que, Senhor, não estaremos nas trevas em nome de Jesus. E oramos, Senhor, que a verdade será tão registrada nos nossos corações e as nossas vidas serão aceitáveis na Tua presença em nome de Jesus. Assim que o Senhor nos salvou, nos guarda firme, para ficarmos seguros. Ajuda-nos para não ser descuidadoso com a nossa vida cristã, para não ficar descuidadoso de alcançar a meta final que o Senhor preparou para cada um de nós. Guarda-nos pela Tua graça. E guarda-nos na graça muito mais abundante. Em nome de Jesus nós oramos. João, capítulo 15. Assim que consideramos esta mensagem, que é intitulada Condições de Segurança em Cristo. Condições de segurança dos crentes em Cristo. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. O Senhor sabia que os seus discípulos são familiares com a situação, com a vinha, e com o lavrador e guardador da vinha. E então ele usou esta ilustração em falar sobre toda a vara nele, todo crente nele, todos os seguidores de Cristo. E ele disse, para começar a acreditar, é um bom passo, é um grande passo, mas não é o último passo. O início é bom. Continuando andando com Ele, permanecendo nele, continuando firme nele, seguro nele, é a coisa mais importante. Então ele disse, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai
é o lavrador que vigia a videira. E ele falou sobre duas categorias de crentes, aqueles que permanecem e aqueles que não permanecem. Aqueles que continuam e aqueles que não continuam. Aqueles que ficam firmes e aqueles que não ficam firmes. E então ele disse no versículo 2: toda vara em mim, novo nascido, crendo já em Cristo, já é uma nova criatura em Cristo, toda vara em mim que não dá fruto, que esquece que toda vara na videira está lá para dar fruto, e não se esforçar, não tem a graça, e não possui a habilidade para produzir fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, o Pai a tira, e limpa toda aquela que dá fruto. O crente salvo, perdoado, libertado, que permanece e tem a graça de Deus, produz o fruto e limpa para que dê mais fruto. E para aplicar isso nos seus discípulos, ele disse: vós agora já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Já são nascidos de novos. Seus nomes eram escritos no livro da vida. E o Senhor lhes encorajaram, dizendo: agora que são limpos, agora que são nascidos de novos, agora que são seguidores, agora que são discípulos, agora que os vossos nomes estão escritos no céu, versículo 4, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, acredita em mim, continua a acreditar em mim, ficou firme, ele continua, permanece fiel, andando firmemente, continua comigo. Se eu dá muito fruto, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, se alguém sentisse de que eu sou salvo, não importa se eu continuar como não. Se alguém disse, eu sou salvo, e não importa se eu estou firme como não. Se alguém disse, eu sou uma vara, sou um crente, sou um filho de Deus, mas se não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso já nos disse que o cristão tem segurança condicional. Um crente que permanece está seguro. Aquele que não permanecer não está seguro. Esta passagem hoje vamos ver 3 pontos. E ponto número 1 é a condição
de segurança dos crentes. Aquele crente que recebeu o Senhor, se ele será na verdade seguro, há uma condição. A condição de segurança do crente. Esse é o ponto número 1. Agora, ponto número 2. A consequência do pecado dos desviados. A consequência dos desviados pecaminosos. Olha, alguém que estava em Cristo e depois ele desvia, abraça a maldade. Aquele desvio, aquele crente que desviou e aquele ato de desvio tem consequências. É o ouro que você não vai desviar. Me dá um bom amém. O crente deve continuar no Senhor, deve continuar na palavra que o Senhor nos deu. Na palavra, continuar em tudo que o Senhor preparou para nós. E assim que continuares, o Senhor vai te guardar em nome de Jesus. Eu vou continuar. Eu disse que eu vou continuar. Ponto número 2. Há consequências dos desviados pecaminosos. Ponto número 3 agora. A nossa consagração. O nosso cometimento. Seguindo o Senhor. Com firmeza. Irrepreensível. Número 1. Me diga qual é o número 1. A condição da segurança do crente. João, capítulo 10. E eu estou a ler a partir do versículo 27. João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço, as conheço, e elas me seguem. No versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Estes são os versículos que algumas pessoas olham e esquecem outros versículos em outros capítulos. E esquecem outros capítulos no livro de... Digam que olha no que Cristo disse. Sim, posso ver. Ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. E desde que continuamos a ouvir a voz do Senhor, ouvindo aquela voz, seguindo aquela voz, obedecendo aquela voz, Ele nos conhece. E elas me seguem. E assim que continuamos a seguir o Senhor passo a passo, que continuamos no Senhor, elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Não aqueles que não estão a seguir, não aqueles que não estão a ouvir, não aqueles que não estão a acreditar. Acreditam, continuaram a acreditar, seguiram, continuaram a seguir. E porque estão a seguir assim, o Senhor diz, eu as conheço e dou-lhes a vida eterna. E disse que e nunca hão de perecer. Assim que seguires o Senhor, não vais perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu,
é maior do que todos, e ninguém pode, nenhum pecador pode, nenhum Satanás pode, nenhum demônio pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Mas olha na condição, versículo 5. Ele disse, João capítulo 10, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Estes são aqueles que estão seguros. Não seguirão um estranho. Não seguirão um falso pregador. Não seguirão um falso pastor. Não seguirão uma falsa doutrina. Antes, fugirão dele. Estes são aqueles que estão seguros. Aqui temos a condição de que você acreditaste no Senhor, estás seguro no Senhor, firme e estável no Senhor, e não estás a seguir um estranho, não estás a seguir uma doutrina estranha. E ele continua a dizer, porque não conhecem a voz dos estranhos. Você não vai seguir os estranhos. 1 de João capítulo 2. A condição que o Senhor deu e a condição que Ele revelou, que faz com que o crente seja seguro. No livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 24. 1 de João, capítulo 2, versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. A palavra que ouviste, que te ajudou para crer, que te ajudou para se arrepender, e aproximar do Senhor, recebeste salvação, recebeste a nova vida, recebeste um novo caráter, uma nova criatura. Ele diz que isto permanece em ti. O que desde o princípio ouviste permanecer em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Existe lá um se, uma condição. A condição é que o que ouviste desde o princípio, se o que ouviste habitar em ti, continuar em ti, permanecer em ti e viveres assim na graça do Senhor, você vai permanecer no Senhor. 1 de João capítulo 2. 1 de João capítulo 2, versículo 28. No versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele. Não permanecendo é perigoso. Não permanecendo significa que você será perdido. Para que você continuar no Senhor até o último dia, permanecei nele. Para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Eu não serei envergonhados. Você não será envergonhados. Então, por isso, permanecei nele para que não sejais envergonhados. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Não é o fato que começamos a corrida, não é uma garantia de que vamos terminar a corrida, mas você vai terminar. Você terá a mente para terminar, cometimento e consagração para terminar. Então, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, olha, você não vai lutar em vão. Você não vai ser um corredor fraco e inútil. Você vai correr até a linha final. E você vai ter toda a tua mente posta no lugar. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Temperado em tudo, moderado em tudo,
você vai moderar tudo em ti. Aquela coisa que você quer atirar ali, atirar no outro lado, e atirar no outro lado, e espalhar toda a tua energia em todo o sítio, seja moderado em tudo. Estes são aqueles que são seguros. Seja moderado no que você bebe, moderado no que você come, moderado na tua conversa, moderado na amizade, moderado em tudo no mundo que você faz, para que você não abusa o que tens no mundo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, como pregador, pois eu, como apóstolo, pois eu, como um peregrino, um ministério, um membro do corpo de Cristo, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato. Será que estás a combater ainda? Eu combatei com a besta do Éfeso. Eu combatei contra a besta. Combatei contra a tentação que quer me colocar no chão. Combatei contra a carne corrompida que quer me recuar atrás. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo. Paulo, mas eu pensava que você já era velho. E ele nos disse que quando mais velho você fica, menos a tua carne terá emoção de sentimentos. Paulo, eu pensava que você era um apóstolo e a graça de Deus saturou a tua vida. Eu pensava que mais graça que você tem, quanto mais graça que tens, que a carne já está morta. Mas o Paulo apóstolo aqui disse que a carne está morta desde que eu lhe deixo assim morto. A carne está no chão desde que eu lhe deixo no chão. A carne não é operativa desde que eu lhe deixo assim inativo. Mas se eu deixar, se eu desamarrar, se eu me abandonar nas coisas da carne e as coisas do mundo, todas as obras da carne vão voltar, mas não vão voltar para ti. Ele diz, antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Você não ficará reprovado. Vamos ler juntos esse versículo 27. 1, 2, 3. Antes. Agora você vai ler com entendimento, vai ler com a convicção, vai ler com uma voz firme. 1, 2, 3, vamos. Você não será um reprovado. Mas vista a condição aí, ele diz, antes subjugo o meu corpo. Todas as partes do corpo. Eu vou dizer, mão, você não pode fazer isso. Mão, você não pode mandar, enviar esta mensagem. Olhos, nunca de olhar naquela coisa. Ouvidos, você não pode continuar a ouvir esta falsidade. Pernas, não vão continuar a andar naquela direção. Subjugo todo membro do meu corpo, para que depois, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É assim que você permanece seguro no Senhor. É assim que você terá a segurança do crente. Isso nos leva a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 20. Ele diz aqui,
por causa, está bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Estás a ver? Estavam lá antes, mas foram quebrados por causa da incredulidade. Qual é a condição de segurança? É de que você não vai entrar na incredulidade. Você vai permanecer na fé. Por quê? Porque pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram na incredulidade, para com os que caíram no pecado, para com os que caíram na falsidade, para com os que caíram nos erros, para com os que caíram nos espíritos dos últimos dias, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. É o ouro que você não será cortado. Ora, para mim também, é o ouro que eu não serei cortado. Não serás cortado em nome de Jesus. Mas sabes o que? Você deve permanecer na fé, habitar na fé, permanecer firmemente no Senhor. Você deve permitir que a palavra te entre e continua em ti. E desde que a palavra permanece em ti, você não vai cair fora. Mateus, capítulo 24, versículo 11. Mateus 24, versículo 11. No versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, me diga a partir da tua Bíblia. Mas aquele que perseverar, me diga o que está escrito na tua Bíblia. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele, o crente, aquele, o Filho de Deus, que perseverar até ao fim, esse será salvo. E aqueles que estão a vaguear à toa, aqueles que hoje creram e amanhã não acreditam mais, aqueles que no passado acreditam na totalidade da palavra de Deus, mas agora já não sabem no que acreditam, não estão a perseverar até o fim. Se você é assim, é o ouro que o Senhor vai te trazer de volta. Porque sabes, se perseverares, se continuares no amor, se continuar naquela atitude de desvio, e você não perseverar até o fim, não há segurança para o pecador, não há segurança para o desviado, não há segurança para o apostatado que caiu fora e que não vai voltar. A tua segurança como um crente depende na tua perseverança até o fim pela graça de Deus. E esta graça não vai falhar na tua vida. Ponto número 2 agora, que é a consequência do pecado dos desviados. Quem é um desviado? Alguém que era um crente, mas já não é um crente.
ex-crente, ex-seguidor, ex-servidor, alguém que acreditava antes, mas hoje não. Por que ele levou lá? Por que ele trouxe lá? E há consequências dos pecadores desviados. Ponto número 2, a consequência dos pecadores desviados. Esse é o ponto número 2. Agora, Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, versículo 16. No versículo 16. Provérbios 21, versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Era um crente, confiava no Senhor, acreditava no Senhor, arrependeu-se de seus pecados, abandonou todos os pecados, tornou-se nova criatura em Cristo, mas agora ele desviou. Desviou da congregação do justo. Agora, espiritualmente, ele está morto. E agora ele está na congregação dos mortos, dos desviados. Olha, o que é que faz as pessoas desviarem? Pouco a pouco, coisas pequenas. Coisas pequenas. Olha, abre a tua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. A consequência dos pecadores desviados. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro. Estás a ver? Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Quando uma coisa pequena, bactéria pequena, coisa mal pequena, quando entra numa bebida, você já não pode beber aquela bebida, porque agora é veneno. Assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Alguém tinha Cristo nele, tinha a sabedoria de Deus, e agora ele abandonou esta sabedoria. Uma loucura pequena, um pecado pequeno, agora entrou. Este é o início do desvio. Coisas pequenas, coisas pequenas. Cantares, livro de Cantares de Salomão. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Eu sou a videira, sois a vara, o meu pai é o lavrador, mas uma raposinha, dadinha, uma pequena injustiça, estraga aquela vinha. Aqueles que começam a desviar, começam pouco a pouco. Agora vamos no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Estamos a ler a partir do versículo 6. A Bíblia diz: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar?
toda a massa? Você não sabe que o desvio começa de uma maneira pequena? Ou então você não sabe que aquela pequena insinceridade, aquela mentira pequena, aquela maldade pequena, aquele dado pequeno, aquela loucura pequena, vai te fazer desviar, vai desviando, vai desviando, vai desviando, até que já não há paragem, que o Senhor nos resgate. Ele disse, não sabeis? Será que você não sabe que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Por isso, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, você quer permanecer no Senhor? Há uma condição. Você quer continuar no Senhor? Há uma condição. Por isso, você quer ser segurado no Senhor? Há uma condição. Versículo 8. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, coisa pequena, e da malícia, coisa pequena, ira, raiva, coisa pequena, temperamento muito mau, coisa pequena, ódio pequeno, maldade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Que o Senhor nos mantém vigilante, que o Senhor te guarde e te mantém vigilante, que o Senhor te mantém vigilante. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O Senhor está nos dizer aqui que devemos ter muito cuidado do caminho do desvio. Uma pouca loucura, pequena loucura, pequena malícia, pequena ira, um temperamento mau, muito bocado, aquele que fala muito, mas bocado, um pequeno de compromisso. Tudo isso entrando pouco a pouco, você vai desviando. E ele disse que devemos vigiar e purificar fora todas estas coisas pequenas. Tiago capítulo 3, versículo 5. Tiago capítulo 3, versículo 5. Ele disse, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, quão grande fogo, um pequeno fogo em língua incendeia. Um pequeno fogo de desconcordância, um pequeno fogo da língua estranha. Quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É o ouro que você não vai entrar lá. Às vezes, na influência dos outros, uma influência pequena, Cristo está a te influenciar, está a te instruir, a te controlar, a te inspirar. E então, uma outra figura pequena, tão pequena, comparando com Cristo. E esta figura
esta pessoa quer te dar um conselho, quer te fazer andar noutra direção. Não importa quem ele é, seja homem ou mulher. Não importa quem ele é, seja profeta ou um pregador. Não importa quem ele é, um bispo ou um pastor. Não importa quem ele é uma figurinha, uma pequenina pessoa, comparando com Cristo. Ele é esta pessoa pequena que quer te desviar, mas ele não vai te desviar. Sorriso. Podem vir até com o que eles chamam de boa atenção. Podem vir com um propósito ou então qualquer coisa que seja. E querem te dar um conselho pequeno que vai te fazer desviar do Senhor. Mas isso não vai acontecer contigo. Eles vão vir, mas não vão ter sucesso. Agora, no caso do filho de Israel, dos filhos de Israel, Moisés, que era os seus líderes, foi no topo do monte. Foi por causa deles. Sem comida, sem água, durante 40 dias, por causa deles. Foi receber a lei na mão do Senhor para eles. E então o Arão estava em casa, a cargo dos milhões de toda a congregação. E então alguém, uma pessoa muito pequena, veio até com Arão e vem com outras pessoas pequenas para comparar com Deus muito pequeno, para comparar com Moisés são muito pequenas. E ele veio e vieram e disseram: Moisés já foi, Arão. Moisés não está aqui, Arão. Não podemos lhe ver, mas lembra a sua palavra. Não podemos lhe ver, mas lembra das suas obras. Não podemos lhe ver, mas lembra da sua vigilância sobre ti. E lembra sobre todo o sacrifício que ele fez. E abandonou tudo. Abandonou o título do filho da irmã de Faraó. E deixou tudo para te tirar fora do Egito. Mas eles disseram, eles já desde algumas semanas agora, e já não podemos lhe ver durante alguns dias. Então por isso, faça um Deus para nós. Eles vão vir, vão dizer: pá, este caminho é mais fácil, aquele outro mundo é mais fácil, é mais difícil. Nos dá um Deus, ainda queremos adorar, mas é um Deus de valores pequenos, um Deus falso, um Deus que podemos ver e seguir. E ele fez, e todos eles seguiram este novo Deus, o novo ídolo que o Arão construiu por eles. Sabes que toda a congregação pode desviar? Sabes que toda a denominação pode desviar? Nós já vimos muitas denominações como assim. Um novo líder veio. O outro líder, Moisés, está fora durante muito tempo. E então o Deus de psicologia e o Deus de falsa adoração agora é introduzido ao povo. E com isso esquecem tudo que estão ouvindo durante os anos e abandonam o Senhor. Você não vai abandonar o Senhor. Eu não vou abandonar o Senhor. Olha então no livro de Êxodo, capítulo 32. Versículo 32. Êxodo 32, versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Ele não terminou esta frase. Senão, risca-me, peço-te. Risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: está aqui a consequência do pecado dos desviados. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que a mim, a este riscarei do meu livro. Ouviste isto? Ouviste isso? Ok, leia para ti mesmo. Versículo 33. 1, 2, 3, vai.
Visto o que o Senhor disse? E Deus disse que eu sou Deus e não mudo. Ele é o mesmo Deus hoje. Ele diz, todo aquele alto como Arão, todo aquele, uma figura importante entre o povo de Israel, qualquer, um homem, uma mulher na igreja, qualquer, um membro, um ministro, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Você não vai pecar. Você não vai ser riscado fora do livro da vida. Mas sabes, aqueles que pecam e continuam no pecado, e graduam no pecado, e trabalham no pecado, e praticam o pecado, e pensam que são seguros eternamente. Estou lá e sempre estarei lá. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. 24. Josué, capítulo 24, versículo 20. No versículo 20. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Olha para Josué, um líder fiel, um pregador fiel. Ele não enganou o povo, ele não entreteu o povo com as coisas que não têm valor e nem têm peso. Ele diz, o Senhor está convosco agora, está bem? Mas se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal. Ele vai te rejeitar, Ele vai te punir, Ele vai te lançar fora, e Ele vai te fazer parecer os gentios e os incrédulos, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Entende? A segurança no Senhor é condicional, e a condição é permanece nele. Segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Viste? É uma moeda com dois lados. No outro lado, se o buscardes, se o seguires, se continuares nele, ele vai te achar. Você vai achar o seu favor, você vai achar o seu amor, você vai achar a sua misericórdia, você vai achar a sua bondade. Mas, se o deixardes, porque sou salvo, sou nascido de novo, sou um discípulo, sou membro da igreja, estou a seguir o Senhor, isso é bom. Mas, se no privado, naquele tempo de tentação, naquele tempo de provação, naquele tempo de dificuldade, se no teu escritório e em casa você começar a praticar coisa contrária da palavra de Deus, se o abandonares e deixares a sua palavra e deixar os seus preceitos e a sua lei, se o deixares,
Ele também te deixará. Eu não vou deixar o Senhor. Eu disse que não vou deixar o Senhor. A tentação pode vir. Vem então, vamos estar juntos. Vem então, vamos comprometer um pouco. Eu vou desistir disso e você desiste daquilo. Eu vou desistir da minha tradição. Também você desiste da tua doutrina. Eu vou abandonar isso, você abandona aquilo. Assim podemos andar juntos. Lembra, se deixar do Senhor, deixar a palavra do Senhor, deixar a doutrina da palavra do Senhor, Ele também te deixará. Eu não vou deixar o Senhor. Diga isso como eu disse. Que o Senhor responda a tua oração em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Porque se pecamos voluntariamente de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Olha aqui. Todos que estão na nossa igreja, que ouvem a palavra de Deus toda segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo, todo o ano inteiro, não podemos fingir que não recebemos a verdade. Recebemos o conhecimento da verdade. Sabemos a verdade sobre Deus o Pai. Sabemos a verdade sobre Jesus, que é o nosso Salvador, que é nosso tudo em tudo. Sabemos a verdade sobre o Espírito Santo. Sabemos a verdade sobre a experiência da entrada no reino de Deus, sendo novo nascido. Sabemos a verdade sobre a pureza do coração, santidade da vida, a experiência de santificação da vida. Nós sabemos, conhecemos a verdade sobre o poder do Espírito Santo entrando na nossa vida. Sabemos a verdade sobre a palavra que diz um homem, uma mulher, até a morte nos separa. Sabemos a verdade sobre a restituição e sabemos a verdade de que Cristo está voltando novamente. E agora, depois, se pecarmos voluntariamente, de propósito, se lançamos fora a nossa consciência, se lançamos fora a sã doutrina, se lançamos no lixo a nossa Bíblia e se lançamos fora no esgoto os nossos pregadores e silenciamos os nossos pregadores. Porque não nos diga mais a verdade, não diga mais isso. Mesmo se dizemos como não, mesmo se continuamos a pregar como não, você já tem o conhecimento da verdade agora. E com isso, se pecastes voluntariamente, se com os teus olhos abertos, com a tua mente atenta, com teu bom senso, e pecares voluntariamente, de propósito, depois de receber o conhecimento da verdade, saiba que já não resta mais sacrifício pelos pecados. Cristo não vai voltar e sacrificar novamente para a tua salvação. Se você rejeita aquilo que Ele está a dar agora, Ele já não vai dar mais nada. Se você rejeita os apóstolos, rejeita os profetas, os evangelistas, os pastores, os professores, os doutores, os ensinadores, se você rejeita a revelação do Novo Testamento que nos foi dada pelos apóstolos e profetas de Jesus Cristo, e você peca voluntariamente, já não mais resta sacrifício pelos pecados. O Senhor não vai mudar todo o sistema, o Senhor não vai cancelar o Novo Testamento para te dar uma nova revelação e para fazer um novo sacrifício que vai te levar no céu. Não devemos pecar. Você não vai pecar. Versículo 27. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas.
de quanto maior castigo, de quanto maior punição, de quanto maior punição, de quanto punição severa e rigorosa, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Estás a ver? E fizer agravo ao Espírito da graça. Mas isso não vai acontecer contigo. Mas você deve vigiar, deve purificar. Porque sabemos, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará que povo? O Senhor julgará quem? Me diga. Você deve se lembrar disso rapidamente. O Senhor julgará o seu povo. O seu povo que são salvos. O seu povo que está a lhe seguir. Mas agora, por causa da maldade de propósito, ele disse: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu oro que o julgamento não vai cair sobre ti. Olha então agora no versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. Você vai guardar a tua fé ligada. Você vai continuar a viver pela fé. Você não vai andar pelo que você vê. Você não vai executar a lei nas tuas mãos. Você vai caminhar no caminho de Deus pela fé, em nome de Jesus. A fé que salva é a fé que nos guarda firme. Assim que creres no Senhor e escapaste o julgamento de Deus, é assim que deves continuar a acreditar, para que o julgamento nunca voltará na tua vida. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém, me diga, se alguém fizer o quê? E se alguém, qualquer um, se retirar. Porque quero casar, mas a mulher ainda não chegou. E por causa disto, se qualquer um se retirar, tenho participado naquele exame, quantas vezes agora? E eles estão a dizer que você só pode conseguir quando comprometer e entregar o teu corpo ao examinador. E assim ele vai te ajudar a aprovar. Ele disse: você ainda não saíste daquele colégio? Você nunca vai sair daquele colégio sem entregando o teu corpo ao dinheiro. Olha aqui. Se alguém, qualquer homem se retirar, se qualquer mulher se retirar, e às vezes você vai para uma entrevista e alguém vai te dizer: epa, irmã, na verdade fizeste bem, provaste, mas você vai esperar uma carta, mas antes disso você deve atirar uma água para poder pisar no chão molhado. E se você não fizeres assim, sabes, mulher, homem, agora não é o que você conhece, não é pela tua inteligência, mas é pela pessoa que você conhece. E se você não dá qualquer coisa, e você vai perguntar: dá o que, Senhor? Ele vai dizer: você já não é inteligente, você tem que dar algum dinheiro. E você vai dizer: Senhor, será que isso não é suborno? Será que isso não é gasoso? E ele vai dizer: sim, eu sei, mas você tem que fazer isso. E se você não fizer isso, e essa pessoa vai dizer:
Senhor, não posso fazer isso. E ele não vai dizer, porque eu acredito em Cristo, porque eu sou crente. Mas ele vai dizer, epa, eu sou um membro da igreja e a minha igreja não permite isso. E ele vai dizer, olha você, qual é a igreja? E você vai dizer, epa, igreja bíblica. Ele vai dizer, são essa igreja, né? Você não quer emprego? É a igreja que vai te dar emprego? Meu irmão, minha irmã, o emprego não vai te roubar a salvação. O emprego não vai te roubar o céu. O emprego não vai te empurrar no inferno. Este amém não é amém da igreja bíblica. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Eu não vou me retirar. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se você já desviaste, volta. Seja restaurado hoje. Não permite que aquela coisa pequena te empurrar no inferno e te fazer terminar e acabar no inferno. Não joga batota com a tua vida eterna. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, estes são povos salvos, remidos, renovados, povo transformados, escaparam a corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas. Isso é desvio. Escaparam, arrependeram, foram perdoados, tornaram filhos de Deus, andavam reto e vivendo reto. Mas agora, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O que isso significa? Antes que se salvaram, antes de ficarem salvos, normalmente se morreram assim, podiam ir no inferno, diretamente, é via expressa, sem olhar atrás. Mas agora, ficaram salvos, escaparam, se tornaram nova criatura em Cristo, ficaram totalmente diferentes, mas voltaram novamente envolvidos na poluição, nas sujeiras, na fornicação, envolvidos na idolatrias, envolvidos na adultérios, envolvidos na feitiçaria, nos erros e falsidades. Diz disse que o último estado deles, que o fim é pior do que o início. Significa, para eles, o inferno será mais quente, que a punição será mais severa para eles. Eu oro que isso não vai acontecer contigo. Ok, está bem, não vai acontecer comigo. Olha no versículo 21. Versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Não conheceram o caminho de santidade, o caminho da nova vida em Cristo. E ir embora no inferno normalmente como os outros pecadores. Mas agora, do que conhecendo a verdade, conhecendo o caminho de Deus, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. A vida na eternidade será pior.
Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Você não vai voltar ao teu próprio vômito. De onde saíste? Adoração falsa, você não vai voltar lá em nome de Jesus. De onde saíste? A sujeira, pecado, você não vai voltar lá em nome de Jesus. E a porca lavada ao espojadouro de lama. De lama. Esta é a consequência. Essa é a consequência. Eu não vou desviar. Essa é a consequência dos pecadores desviados. Eu não vou desviar. E você não vai desviar em nome de Jesus. Mas se você já desviaste, olha isso. Você pode voltar hoje. Tiago capítulo 5. Versículo 19. No versículo 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, ele precisa da conversão. Saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você vai continuar. Ponto número 3 agora. A consagração. Consagração com a firmeza sem culpa. A consagração com a firmeza sem culpa. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Você não vai cair. Eu não vou cair. Vamos levantar e prometer ao Senhor: não vou cair. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração.